Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos juntos nesse podcast sobre arte, cultura e educação. Estou aqui com um convidado muito bacana, um amigo meu de muitos anos, José Adriano, né? Eu conheço por Adriano. Ele é artista, pintor, artista plástico, já participou de exposições, professor também de pintura. E eu acho que a gente vai ter um papo, tenho certeza que a gente vai dar um papo bem legal aqui sobre essa área aí da pintura e também da educação das artes. Adriano, muito prazer estar aqui com você. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. E fala aí pro pessoal, se apresenta, quem é você, o que que você faz, de onde você veio. Eu também estou contente de estar aqui do convite, também agradeço. Tá podendo divulgar um pouquinho de arte. Eu sou José Adriano, né? Eu assino como J. Adriano. Eu me defino como um pintor de paisagem. Mas aí foi passando o tempo, a gente vai vendo que só de pintura não consegue ir para tantos lugares, né? Aí foi necessário que foi quando eu comecei a conhecer outros pintores, outros professores. E aí eu comecei a trabalhar com aulas. E foi aí que eu consegui, assim, sobreviver de arte, viver de arte na realidade, né? Sim, sim. Foi aí que você conseguiu então ganhar mais visibilidade. Visibilidade. Ah, legal, bacana. É, realmente é o que a gente ouve de vários artistas aí. É, existe um mercado aí para quem vive só de venda de quadros, né? Mas é um mercado mais restrito, né? E a maioria dos pintores aí que a gente conhece, eles não só pintam, mas também dão aula, né? Legal, legal. Adriano, deixa eu te perguntar, conta um pouco da sua história aí, como que você, de onde que você é, como que a arte entrou na tua vida, como que você decidiu falar, vou virar pintor. Então, eu desde criança, desde o tempo de escola, né? Eu acho que bastante gente é assim. Primeiro, os outros falam que você é artista e de repente você começa a acreditar naquilo, né? Aí sempre tinha um desenho na lousa, o pessoal falava, pede pro artista fazer. E nessa daí você começa a acreditar. Aí você acaba sendo tipo o artista da família, o desenhista da família, e nessa de você acreditar, primeiro os outros acreditam, quando você passa a acreditar, é na hora que você começa a se desafiar de certa forma. E aí que eu fui deslanchando, né? Eu tenho influência, eu acredito que eu tenho influência do meu pai sempre desenhou, meu pai era muito envolvido com arte, não o desenho artístico, mas o desenho técnico. Ele trabalhava em empresa como fresador mecânico, ele desenhava peças. Ele chegou até a ganhar alguns concursos, teve concurso de empresa que era para desenhar uma empresa assim, à vista aérea. Ele desenhou. Aí eu acredito que eu sempre tive essa influência dele da arte, do desenho, né? Ah, legal. E você sempre trabalhou com arte? Não, eu trabalhei em torno de 20 anos na indústria farmacêutica, não só na indústria, mas em empresas, né? Iniciei como office boy, e aí logo no início, assim, eu comecei como office boy, aí fui subindo de cargo e cheguei a administrações, administração de venda. Só que eu sempre tinha, paralelamente, sempre pintei, sempre desenhei, sempre que tinha oportunidades eu fazia encomenda pro pessoal, sempre mostrava algum desenho, aí eu fazia encomenda. Quando eu era criança, eu fiz um curso de desenho de rosto. Aí, na partir daí, eu começava, assim, às vezes não tinha tanta técnica, mas eu acreditava e oferecia para um, oferecia para outro. A maioria das empresas que eu trabalhei, eu sempre vendia. Os colegas vendia quadro, vendia encomenda de rosto, de familiares, e sempre fui muito envolvido. Que legal. Hum. E você, essa transição do corporativo, né, do CLT, e aí você passar a viver de arte, assim, foi uma transição que ela foi brusca, né, de uma vez, ou ela foi, né, acontecendo natural? Não, na realidade, assim, ó, eu sempre queria muito viver de arte. Só que até então, devido onde mora, no bairro ali, você não vê pessoas envolvidas com arte que vivia de arte, né? Aí o que acontece? Eu sempre
pesquisei muito, aí eu via pintores, eu fazia visita na Praça da República de sábado, sábado e domingo às vezes, aí eu ficava lá, ficava vendo os pintores pintando, ficava perguntando, olhava, tinha vezes que até eles tinham que me expulsar lá da Praça da República para mim ir embora. Aí voltava da Praça da República, voltava e falava assim, nossa, vou ser pintor agora. Aí ficava aquele sonho, né? E eu sempre falava para minha esposa, quando eu saí de uma empresa, depois que eu saí da empresa, eu ficava falando, não, eu vou viver de arte. E nessa eu até tentei, tinha algumas telas que eu estava juntando, mas naquele momento não foi possível, né? Aí depois de um tempo, eu falava para ela, ó, quando eu sair dessa empresa, eu não volto mais. E aconteceu mesmo. Só que assim foi bem brusco, porque tinha um salário assim até razoável, Uhum. tinha alguns benefícios na empresa, né? E quando quando eu saí daquela empresa, assim, tinha bastante dívida. Foi bom no período, porque eu consegui saldar algumas dívidas, né? E depois de um tempo, como eu tinha muitos conhecidos de arte, tem um rapaz que ele chama Cícero Oliveira. Ele é um pintor que ele dá aula de pintura, né? Ele é um ótimo pintor. Ele estudou com grandes pintores na Associação Paulista de Belas Artes. E sempre eu passava, às vezes quando eu passava lá na Praça de Barueri, ele estava de sábado vendendo as telas dele e pintando ao vivo. Eu sei que através dele ele me convidou e eu comecei a participar dessa feira. Foi em 2017, eu já estava fora da empresa, né? Aí no começo foi bem assim, a gente tinha vergonha de estar pintando, né? Aí ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito. Falou assim: o pessoal nem sabe se tá bom ou se tá ruim a pintura. Aí nessa que a gente pintava, juntava um monte de gente em volta. E ele tinha muito, assim, conhecimento do mercado, do que o público de feira, porque o público de feira, que compra tela em feira, é diferente dos outros públicos, né? Aí eu comecei lá, só que voltando atrás, em 2013, eu sempre, mesmo eu procurava muita galeria. Eu sempre procurei muita galeria, que eu achava que para ser pintor você tinha que participar de uma galeria. Aí em 2013, uma galeria em Poços de Caldas, Ampliarte, ela, de certa forma, ela abriu as portas e você dava um trabalho para participar com ela, eles representavam você e você dava tipo 2, 3 trabalhos, tinha um acordo, né? Aí você pintava, entregava de graça a tela para eles e eles faziam um site. Aí através desse site, aí tipo eu comecei a me animar mais e aí depois que veio a feira, depois que veio a feira. Entendi. Legal, o Adriano. Eu acho que também, o Adriano, a gente tem um problema sério, eu acho, no Brasil, que é a falta de profissionalização do mercado, né? O nosso mercado meio que o que eu sinto, assim, é um pouco terra de ninguém, assim, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você pega aí a maioria das áreas. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aí mais conhecido, o direito. A pessoa ela tem que estudar 4 anos, 4, 5 anos, não quero errar também, mas eu acredito que é mais ou menos Mais ou isso. menos isso. Depois ela tem que fazer uma prova da OAB, Do né? AB. E aí ela tá liberada para começar a trabalhar. E aí começa como advogado júnior, né? Ou como estagiário, depois vai para júnior, depois vai para sei sênior, alguma coisa nesse sentido, e vai galgando. E no mercado de artes, eu acho que a gente não tem isso, né? Então, por exemplo, o rapaz começou a desenhar agora, aí ele faz um curso de 1 ano, e aí ele já quer vender, já quer trabalhar, já quer. E aí ele não consegue, e aí ele começa a baratear, ou ele desiste, ou ele vai jogando o valor lá embaixo, só para poder ali ter um dinheirinho extra. Então você vê que ainda é uma coisa muito amador. Você tem países que tem faculdade de arte e faculdades de arte que a pessoa sai pronta ou quase pronta e já com às vezes um lugar, né, assim, para poder trabalhar uma orientação. Aqui não, a pessoa vai meio que dando cabeçada. E ela vai dando cabeçada e aqui não dá, então vou aqui. E aí ela vai melhorando, ela vai melhorando o desenho dela, a arte dela, ela vai melhorando junto com o que ela vai trabalhando. E eu acho que isso de certa forma,
eu entendo o porquê, até porque acho que não tem apoio da família, não tem apoio do mercado, as pessoas não têm paciência, né? Não é igual o advogado, por exemplo, o meu irmão, ele tava lá estudando para se formar em direito, né? E aí todo mundo tem paciência, porque não, ele está estudando, porque ele tem que se formar para ele poder trabalhar. Agora fica você, um exemplo, né? Com 18 anos, 4 anos em casa desenhando, fazendo curso de desenho, pra você ver. Se não vai ter uma pressão gigantesca da família, da namorada, do sogro, da sogra, porque tem essa visão, né? E a falta de profissionalização gera muitos problemas no mercado, que é o que eu vejo muito hoje em dia. E que aconteceu comigo, e talvez com você, não sei, mas aconteceu comigo de você entrar no mercado sem estar preparado. Aconteceu comigo também. E aí você vai levando cacetada daqui, cacetada de lá e vai aprendendo meio que... Na marra, né? Na marra e assim, você vai trocando a roda com o carro em movimento, né? Vai trocando a roda com o carro andando. Então você vai aprendendo a desenhar enquanto você está trabalhando. É um negócio meio louco assim, né? E eu vejo que algumas pessoas, que nem eu trouxe aqui no podcast, no segundo podcast, eu trouxe aqui meu primo, que ele trabalha com ilustração de games. E ele é uma exceção. Ele nunca trabalhou com outra coisa que não com arte. Mas por quê? Porque quando ele era novo, entrou na faculdade de desenho industrial. Lá ele teve uma base. Aí depois ele entrou em alguns cursos de especialização, né? E aí ele foi atrás de criar um currículo, um portfólio. Entrou numa empresa como ilustrador, depois foi para ilustrador de jogos. Então você vê que é um caminho mais próximo do direito, da arquitetura, da medicina. Artístico e mais técnico. Mais técnico, forma, né? Exato. E assim, é menos... E é uma coisa assim, parece que mais natural, de certa forma. Você e tantos outros artistas, acho que a maioria, na verdade, a gente vai meio que... Pum! Não. Vai virando e vai batendo a cabeça e vai meio que se achando, né? Tateando. Igual o cego, assim, tateando, né? E vai... Isso é muito prejudicial, né? A gente tem aqui, o pessoal fala até a Belas Artes. Mas não sei, parece... Além de ser muito caro, ainda é meio... É uma só, né? Tem a Belas Artes e a Pan-Americana, se eu não me engano, né? E ainda mesmo assim, ainda parece que falta... Não sei, qual que é a tua visão sobre isso? Então, na realidade, eu também senti a mesma coisa. Quando você começa... Para mim, pintar, eu sabia pintar, né? Dentro das minhas limitações, eu era pintor. Sim. Aí na hora que eu conheci você, conheci o Cláudio, conheci outros que viviam de arte, de aula, aí você começa a ver que não dá para você ter só aluno de pintura. Porque numa escola que tem lá, sei lá, cada 30 alunos, 10, 8, 7 quer pintura. A maioria quer desenho. Aí foi aí que eu comecei a também você... Aí você vê que o seu desenho não tem aquela estrutura que deveria ter. É como você falou, aí você vai trocando pneu, parece que já está em movimento. Aí nessa, você vai ensinando para os alunos, você sabe um pouco mais do que os alunos, e nessa você vai ensinando para os alunos, eles vêm trazendo as dúvidas e você vai melhorando o seu trabalho. A pintura também é a mesma coisa. Você começa, aí você pega lá 5 alunos, 4 alunos. Aí, em vez de você estar pintando só o seu problema, resolvendo só o seu problema, você está resolvendo o problema de 5. Aí nessa, sua cabeça está muito mais rápida, você está pensando, resolve um monte de coisa, e nessa a sua evolução vai vindo. Comigo foi a mesma coisa. A única coisa que eu sinto falta, assim, é a questão de... A gente procura muito curso técnico para aprender a desenhar, para aprender a pintar. E eu acho que tem pouquíssimos lugares que ensina você a parte chata, né? Que é você vender, E aí, isso aí. você expor. Como o cara que ele quer começar hoje, eu quero ser pintor de quadro. Aí ele vai procurar o quê? Um curso de pintura, né? Mas e aí? O que ele faz com esse monte de quadro que ele tá pintando? Para onde ele vai? Como que começa? Quanto tempo demora para de repente ele se firmar? Entendeu? Então, isso são coisas que parece que não tem. E aí tem assim, tem umas pessoas de boa índole que tentam ensinar,
Mas você vê que cada um que tenta ensinar essa parte mais de como se manter, como administrar, como vender, você vê que cada um fala uma coisa. Por quê? Fala com base na Da experiência experiência dele. dele. E aí você não tem um estudo, você não tem um mercado assim que você pode falar assim, não, ó, você pode vir aqui, começar aqui. Que nem a pessoa que ela vai aprender, sei lá, arquitetura, um exemplo. Tá? Deu? O arquiteto. Ele sabe que ele vai entrar o quê? Numa consultora, num lugar, num estúdio, no escritório de arquitetura, e ele vai começar de baixo, ele vai pegar experiência, e ele vai galgando cargos, vai subindo, vai estudando. O artista, ele fica meio perdido. E aí tem uns também que uns picareta também que fala, vou inventar aqui como que a pessoa pode viver, mas ela mesma não vive daquilo que ela. Na realidade, ela tá vivendo da venda Da daquele venda do curso curso que que. ela tá ensinando a viver de Exatamente. arte. Eu lembro que eu paguei um curso uma vez e, e o curso era mais ou menos assim. O curso até que era bom tudo, mas o curso era mais ou menos assim. Eu lembro que eu até vendi uma bicicleta na época, juntei um dinheiro, vendi a bicicleta, peguei mais um troquinho emprestado para poder fazer um curso para ensinar a entrar no mercado publicitário, né? E assim, o que que acontecia nesse curso? Você tinha, basicamente, vou resumir o curso, tá? De R$ 2.000, o curso era mais ou menos isso. Entra no LinkedIn, adiciona o máximo de entra no LinkedIn, adiciona o máximo de diretores de arte que você conseguir e vai mandando portfólio. Uhum. E mandando e-mail, mandando portfólio, mandando portfólio. E realmente funcionou? Funcionou. Mas o que que eu via? Eu tava prestando um serviço, como é que eu vou te dizer? Era um serviço assim que você não tinha uma preparação para fazer aquele trabalho para grandes empresas. Aí você vai pegando empresas pequenas e essas empresas elas querem pagar pouco e quer que você faz um serviço rápido, grande, e aí você não tem muita noção. Então você vê que assim, não tem, né? Não tem um direcionamento, uma faculdade, um curso mesmo assim, né, que te direciona Direciona. certinho, né? Isso aí é meio complicado. E tem gente que se aproveita, aí tem gente que vende curso. Aí, igual você falou, o cara Eu já vira. comprei uns 20 cursos já. Aí você fica assim, como viver da arte, como Tinha viver da arte. Ele parece que tá a fórmula pronta e cada um isso. tem a sua vida, cada E um aí que dá certo jeito. para um, não dá para outro. Aí o cara tenta a mesma coisa que faz no que tá falando no curso, mas para ele não dá certo. Isso. Que nem eu lembro de um também que falava assim para você criar um portfólio, um Instagram, e aí você ficar postando nos grupos de você ficar postando nos grupos do Facebook e nos grupos de Facebook, nos grupos do Reddit, e você ficar ali postando e comentando em algumas postagens dos outros e tal, para poder você sendo visto, Visibilidade, né? visibilidade, fazendo parceria. E aí o que acontece? Você, sabe, fica meio perdido. Você tenta fazer aquilo, aí não dá certo. É complicado. Essa parte aí de não é fácil, não é fácil. O direcionamento. Por exemplo, eu achava que eu viveria de pintura. Eu achava que eu viveria de pintura. Eu ligava para uma galeria hoje, aí eu ligava amanhã e eu meio que. Eu venho do departamento de vendas, né? O último cargo que eu participei foi departamento de vendas. E tinha algumas estratégias de venda que o vendedor ele acaba meio que convencendo o comprador a comprar. Ele assim meio que faz uma amizade, né? Aí era o que eu tentava fazer com as galerias. Uhum. Aí nessa eu entrei na galeria de Poços de Caldas que eu comentei, Ampliarte, 2013. Aí depois eu entrei na Munhoz. Aí tinha também uma molduraria em Alphaville ali que eu deixava alguns trabalhos. E aí você ganha, tipo assim, a metade a galeria ganha e a metade você ganha. Só que aí depois você vai vendo que não é tão fácil a venda. Você pode colocar lá os trabalhos na galeria, pode vender hoje, pode vender daqui a 10 anos, supondo, e você acaba segurando alguns custos. Aí você tem que enviar. Se a galeria não for em São Paulo, você vai ter que enviar.
E aí que fica mais viável você viver É, de dar curso mesmo, eu né? conheci um artista que ele fazia dessa forma. O que ele fez? Ele ajuntou vamos dizer assim, um fluxo de caixa. Então ele ajuntou, vou dar um exemplo aqui, na época era 45 mil. Ele ajuntou que ele dava aula, ele vendia quadro, ele trabalhava, fazia os serviços, trabalhos, e ele ajuntou, vamos por 45 mil. E ele deixou aquele dinheiro lá guardado. Esse tempo que ele estava pintando e que ele estava participando de exposições e que ele estava vendendo os quadros dele e ele indo atrás de exposições fora do país, Uhum. ele estava tranquilo, né? Só que ele fazia o quê? Ele tirava desses 45 mil, se ele conseguia vender naquele mês um quadro, ele colocava lá nessa conta. E aí todo mês ele tirava 3 mil, dando um Uhum. exemplo, tá? Então todo mês ele só podia sacar 3 mil. E faça chuva ou faça sol. A custo de vida dele tinha que caber dentro desses 3 mil. Uhum. Quando ele vendia um quadro dele era 8 mil. Uhum. Mas aí naquele mês, ele não, ele vendeu um quadro de 8 mil. Eu lembro que teve um dia que uma vez ele vendeu 2 quadros para Audi. Para uma loja, aliás, não era para Audi. A loja de carros da Audi. Ele Certo. fez 2 encomendas. Aí vamos supor lá que foi na época, vamos dar um exemplo, 16 mil. Que não é uma coisa assim, de repente eu tô falando, alguém pode falar, nossa, não é tão difícil assim. Quando você pega um nome, participa de algumas exposições, não é tão difícil você vender um quadro para Audi nesse valor, né? Então vamos supor, ele vendeu lá 2 quadros lá de 8 mil, 16. Ele pegava esses 16 ou esses 8 e juntava com aqueles 40 que ele tinha. E aí ele naquele mês ele não é porque eu vendi 16 mil que esse mês eu vou fazer acontecer, reformar minha casa, não. Ele só tirava os Os 3 3 mil. mil. E aí nisso ele ia acumulando. Pô, legal, bacana, né? Só que assim, você tem que ter uma disciplina muito boa, você tem que ter uma disciplina. E outra, ele era regrado no sentido assim, ele tinha um horário do dia dele que era para vender, ele tinha um horário no dia dele que era para ligar nas galerias, e ele tinha um horário no dia na agenda dele que era para pintar. Então o cara ele começava das 8 às 10, ele ia ligar para as galerias, ia ligar para, né, parte financeira, banco e tal. Aí de tal horário a tal horário, ele ia é, ele ia fazer determinadas coisas. Aí depois de um horário até um outro horário, até o final da noite, era pintando. Uhum. E já era pintando, já direcionando para uma exposição X, uma exposição Y, alguma coisa nesse sentido. Então você vê, e ele vivia Ele vê só de quadro. só de quadro. Só de quadro. Mas você vê que é uma coisa assim, que não sei como que ele chegou nessa disciplina e quem foi que ensinou ele, ou se ele sozinho, Ele desenvolveu ele isso desenvolveu aí. isso daí. E é regra para ele e ele consegue. Mas assim, e outra coisa também, ele começou dessa forma, ele criou o quê? Um Um planejamento, né? planejamento. Ele É, fez um planejamento. O que é diferente a realidade de muitos brasileiros é o que? É viver apagando incêndio, né? A gente vive apagando incêndio. Quebra um chuveiro, você nem né? ganhou, já tem que gastar, né? Já, então assim, eu acho que esse é um problema do artista também. Ele falta para ele um planejamento financeiro, Financeiro. falta para ele essa questão de administrar, Administrar o de se tempo. ver como uma empresa. Eu conheci uma artista uma vez conversando com ela, todo dia de manhã. Ela enviava 100 e-mails Sim, mesmo. durante muito tempo. Todo dia de manhã, o objetivo dela era enviar 100 e-mails que pudessem de alguma forma trazer algum retorno para ela. Então, ela era ilustradora, né? Certo. Então ela enviava 100 e-mails para revista, diretores de arte, clientes
que ela tinha uma planilha com todos os clientes que ela já fez serviço, tinha nesse e-mail, nessa planilha tinha um e-mail. Então, todo dia ela ia atrás de contatos. Ela mandava 100. Ela falava assim, desses 100, se na semana eu pegar 1, 2, 3 serviços, já pronto, já ganhei a minha semana, né? Então, você vê, mas não tem quem ensina, quem Não tem explica quem isso. ensina, não tem. Aí, ó, como eu tentava fazer esses contatos com as galerias, tudo, aí eu penso assim, da seguinte forma: se você tem que ter contato com a galeria, fazer o marketing, jogar um trabalho que você fez no Instagram, nas outras redes, alimentar um canal no YouTube, é muita coisa, é muita coisa. Administrar a parte financeira. Aí chega uma hora que você. E quando você pinta? É, E quando tem que ter uma disciplina muito grande. tem. Tem que ter uma disciplina Tem que muito acordar grande. cedo, tem que acordar cedo. A família também não entende. Às vezes você tá em casa, Acho que você tá à acha que toa. você tá à toa fazendo desenho, pintando. Pode ver, a minha família é super compreensiva, né? Assim, principalmente a minha esposa me ajuda muito. Mas assim, parece que é uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Natural. Hum. Eles não percebem. Mas, ai, sabe? Tem como buscar fulano? E você tá lá pintando, não, mas é só parar, vai lá, busca, depois você volta. Eles não entendem que você parou ali, já Aí, de- era. aí depois você vai pegar de Pra pegar de novo. novo, não vai. Então, tem tudo isso. Aí você tá em casa, aí se você Aí, ficar só aí, pintando ou desenhando, aí você mesmo fica aquele, nossa, ó, tem um então, monte de coisa para fazer, ó, tem as é, coisas em casa, aí mistura o e, trabalho de casa, exatamente. aí mistura tudo, aí você fica com aquela, tipo assim, com aquela culpa porque você tá tentando fazer o seu trabalho. E aí Exato, você próprio começa a jogar para segundo plano. Aí você fala assim, não, eu não vou fazer, deixa eu fazer tal coisa primeiro, daqui a pouco eu pinto, daqui a pouco eu faço parte do meu trabalho. exato. E nessa vai ficando para trás. Vai ficando pra Vai trás. ficando para trás. Não, é muito, muito complexo. Esse meu amigo, como ele tinha essa reserva, ele alugou um estúdio, mas para você alugar um lugar só para você desenhar, pintar, é um gasto que você tem que ter ali uma reserva boa. Hum. Você ter um espaço ali só para você pintar, né? Tem que ter, você vai alugar um lugar mais simples, mais simples, mais simples aí. E aí você tem que pensar na condução, né? Tem a Condução. condução do todo dia tá indo para esse local. Aí você vai pagar aí R$ 800 por mês, um lugar para você só para você pintar, sem ter já um- uma carreira já de repente, um mercado já consolidado, né? Assim, uma época eu via uma solução seria isso. Talvez ter um estúdio que se você fosse pintar fora de casa, que não misturasse as coisas. Sim. Eu vi uma solução. Aí depois eu comecei a envolver com aula, aula, aula. Aí acabou meio que a pintura já não tá tão latente como era antes, né? Como era antes. E na hora que vira uma profissão, você acaba. Não que perde aquele encanto, mas tudo que vira uma profissão. Antigamente, quando eu trabalhava em empresa, chegava sexta-feira, aí chegava do serviço, virava à noite, de sexta para o sábado, pintando. E aquilo ali era emocionante. Aí depois que vira trabalho, você já não é mais a mesma coisa, né? Não tem mais a Não, mesma emoção. é. E o Joe que veio aqui, ele falou a mesma coisa. Que ele falou que ele falou que não sabe explicar como que tem uns amigos dele que trabalham lá na empresa com ele. Ele falou, não sei explicar, meus caras, eles depois do horário de trabalho, eles fazem competição entre eles, competição de desenho. Uhum. Ele tava comentando com a gente aqui, competição de desenho entre eles. Eu quando dá meu horário, nossa, eu não aguento, eu não quero ver desenho na minha frente. Isso é complicado, né? Entendeu? E aí, mesma coisa que você tá falando, né? Antes você saía do trabalho, virava a noite pintando. Hoje você termina de pintar, você não quer ver Você não pintura quer. ver na frente. Isso. É, complicado. Ô, Adriano, e você tem participado bastante de exposições? Então, eu tenho participado de alguma coisa, ó. Em 2014, que eu comecei a participar com essa galeria Amplia Arte, aí depois 2013, 2014, a Galeria Munhoz, que foi em Curitiba, eu enviei alguns trabalhos para ele, aí ficou lá em exposição, e eu participei com um grupo de artistas de Barueri.
em mais ou menos 2017, por aí, que tinha o Edgar Moretti, ele tomava conta do Teatro de Barueri, e nessa eu comecei a ter bastante contato com ele e com um grupo de artistas. Aí lá teve bastante exposição, eu participei de algumas exposições no teatro mesmo, aí teve uma exposição que estava no teatro, e a Prefeitura de Barueri investe bastante em artes, né? Aí eles mesmos levaram os quadros de todo mundo que participou da exposição. O nome da exposição é até o Inquérito do Saci, do Saci Pererê, né? Aí eles mesmos levaram os trabalhos por prédio do Correio em São Paulo, ali no Anhangabaú. Aí para mim assim foi uma grande oportunidade estar no meio deles, participando disso. Eu participei bastante mesmo. Aí depois, assim, agora nesse ano de setembro, agora eu participei do edital da Lei Paulo Gustavo, que você escrevia um trabalho e o nome do projeto era Pintura e Paz. Aí teve um amigo que ele é escritor, é Marcos Torquato. Foi através dele que eu conheci assim alguns artistas de Jandira, porque eu participava sempre com os artistas de Barueri. Aí nessa que eu conheci ele, ele fazia mapeamento da região. Aí ele, tipo assim, ele conhecia muitos artistas antigos de Jandira. Aí eu fui com ele na casa de cada um. E nessa ele meio que apoia os artistas e ajuda que eles façam um projeto, né? É meio que uma parceria. Aí através disso, agora ficou de setembro até outubro uma exposição de 10 telas. O nome da exposição é Pintura e Paz. Aí teve essas 10 telas, dentre elas, eu fiz a minha filha, eu levei minha filha na fonte de Jandira do Gabriela, que é um bairro próximo. Aí ela ficou lá lavando as mãos na fonte. Eu tirei algumas fotos, fiz uma foto dela. Aí tem uma árvore que ela é centenária em Jandira. Ela é um figueirão. Ela é numa praça. Aí eu peguei através dos livros que o Marcos me arrumou, eu fiz essa árvore em 1960. Aí tinha só a árvore, uma casinha, só aquela paisagem. Aí depois eu fui ao vivo e parte dessa pintura que eu fiz ao vivo tá no YouTube. Aí eu fiz lá um pedaço, depois eu pintei o resto em casa, dessa mesma árvore, como ela tá hoje, com a paisagem em volta, casas depois do progresso. Aí essa exposição foi bem bacana, bem bacana. É legal você ter comentado isso que você falou agora, que era uma pergunta que eu tinha anotado aqui, a respeito de como que você descobre, Hum. como que você desenvolve as ideias para suas obras. Fala assim, tá, eu vou pintar. E eu vejo que muita gente fica horas e horas perdido. Eu tenho alunos que tá aquele empolgação, vou pintar. Aí entra no Pinterest, começa a passar no feed lá. E vai desanimando. Quando chega na hora de pintar já tá cansado, tanto que pesquisou. Como que você vence essa procrastinação e como que você descobre? Pô, eu preciso pintar. Mas o que que eu vou pintar? Como que você desenvolve as ideias para suas obras? Mas antes de você falar, eu acabei esquecendo de anunciar os patrocinadores. Vou pedir licença Oh, pro Adriano, acabei esquecendo. É, eu quero agradecer grandemente aí, do fundo do meu coração, os nossos patrocinadores, porque sem eles esse projeto não aconteceria, né? Então, primeiro eu quero agradecer o Colégio Edificando Gerações, que é um colégio de cosmovisão cristã, né? É um colégio de ensino cristão, né? Assim, é um colégio que ele abrange do Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Então você pega ali do quarto ano até o nono ano do Fundamental 2. É um colégio que o ensino baseado não, ele usa o material Mackenzie, né? Ele usa o material do Mackenzie. Ele também tem parceria com o Google e a cosmovisão do colégio é cristã. Então é um colégio onde se fala muito de respeito, né, de individualidade, aliança. A gente ora junto, né? Apresenta a nossa nação. Então é um colégio diferenciado, muito legal, muito na contramão aí do que muitos colégios incentivam aí.
Você que quer um ensino diferente, o Colégio Edificando Gerações, na Zona Norte de São Paulo, ali na região do Tremembé, Mandaki, é um colégio que vai proporcionar para os seus filhos aí um, uma cosmovisão cristã, né? Vai proporcionar para os seus filhos uma visão diferente aí, de bondade, de honestidade, de muita coisa boa. Meus filhos estudam lá, eu dou aula lá. Então, muito obrigado, Colégio Edificando Gerações, por esse apoio. Também quero agradecer a Duobit, que é uma empresa que fornece material maker, né? Um material. Sempre que o pessoal me pergunta a respeito do maker, é assim, o maker, ele é como uma cultura do faça você mesmo, com eletrônica, robótica, né? Então eles fornecem material maker para escolas e também para pessoas físicas, né? Do Obit. Vai estar em algum lugar da tela aqui, né? Aqui, ó. Vai estar o QR Code, caso você queira conhecer melhor o trabalho dos patrocinadores, vai direto para o site. E para finalizar, o estúdio de tatuagem Fernandinho Tatus, né? Fernandinho é aluno meu e ele faz tatuagem aqui na Zona Norte também, na região ali do Peri, Pedra Branca, Cachoeirinha, né? Aborda toda aquela região ali e é um cara muito legal, muito bacana. Vocês vão curtir lá, você que tá afim de fazer uma tatuagem. Estúdio de tatuagem Fernandinho Tatu, também vai ter o QR Code aí para vocês conhecerem o trabalho dele, certo? Voltando, Adriano, como você descobre e desenvolve as ideias para suas obras? Então, na realidade, assim, eu procuro fazer a paisagem, eu gosto de uma paisagem que seja agradável. Inclusive, como essa exposição foi Pintura e Paz, ela tem tudo a ver com o que eu me proponho a fazer. Que a pessoa saia da cidade, assim, ver um caminho bucólico, um caminho de terra, um riozinho, uma cachoeira, um lugar agradável que tipo leva você para um lugar de paz, vamos dizer assim. Entendi. É mais ou menos essa a minha ideia. Aí você falou como que pega um tema, né? Aí eu pego um tema, normalmente um caminho, um rio, esses caminhos com esse tipo de tema que eu acredito que dê paz. Aí depois eu vou e faço como se fosse um Photoshop manual. Aí de repente você troca a árvore de lugar, coloca num lugar que é mais interessante, num ponto de ouro. Aí você coloca uma luz onde não existe. É Entendi. mais ou menos essa ideia. Agora o que você falou que assim você começa um monte de referência. Eu lembro uma época que eu viajava pro interior com a minha esposa, minha família, aí só tirava foto de mata. Você fala, não, isso aqui vai me inspirar, vai me inspirar. Aí chegou a hora que você não pinta tanto que você fotografa, tanto que você guarda aquelas imagens, né? Sim, sim. Tipo assim, é um excesso, né? É Exato. o excesso. E você acaba, às vezes, você vê também os caras muito bom, dá uma desanimada também. Você ficar, senta lá no Pinterest, você ficar olhando, 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 você fala, eu não vou conseguir fazer isso aqui, não vou conseguir fazer isso aqui, e aí você vai desanimando, né? Eu lembro de uma vez, eu fui num estúdio de um pintor, e ele ia participar de uma exposição a respeito era uma exposição que o tema era contra a violência às mulheres. Hum, E aí eu cheguei lá no estúdio dele, ele estava pintando, e ele estava pintando, era uma telona, o tamanho desse painel aqui que está atrás da TV, assim, mais ou menos, telona. E ele estava pintando, era um céu, hum, e mulheres caindo. E não aparecia o fim. É como se fosse uma câmera pegando as mulheres caindo, só que você não conseguia ver nem da onde elas estavam caindo, e não conseguia ver um fim. hum. E isso gerava uma sensação de impotência, de você não saber que hora que você vai acabar de cair, você saber que no final da queda você vai se machucar. E eu achei aquela ideia assim fantástica, né? Tudo a ver com. E eu perguntei, falei, meu, como que você. Ele falou, cara, muito esboço, muita thumbnails, né? Que é aqueles os esbocinhos pequenininho, né? No lápis. Ideias, ideias e conversando com o pessoal e inspiração para conseguir chegar nessa ideia. E depois que ele chegou nessa ideia, aí ele foi atrás de foto de céu,
foto Uhum. de mulheres As imagens para caindo, fazer né? ele Para fazer o quadro basear. baseado do jeito que ele queria, né? E eu fiquei, marcou aquilo lá para mim, porque eu falava, nossa, que ideia legal. E eu acho que às vezes, quando a gente entra para essa seara aí da pintura em tela, eu vejo que tem coisas que são simplistas demais. E às vezes você tem gente pintando aí, nada contra, né? Mas, tipo, pinta uma tela toda de azul e faz uma faixa rosa. E é E é comercial, né? E comercial. combina com o ambiente. Sim. E também não tem problema nenhum. Tem um mercado para isso. E às vezes também você pega aí trabalhos hiperrealistas, né? Que nem. Não vou lembrar agora, mas aqueles trabalhos que nem o vendedor de tapete lá do Cláudio, sabe assim? Trabalho que Hum. fica por 8 meses ali, que é uma foto. Que é muito parecida a linguagem, É muito muito, parecida com a foto muito mesmo, parecido né? com a Muito foto, né? parecida. E eu sinto falta nesse mercado dessa. De ter ideias assim, sabe? Diferente, né? É que eu não sei como de repente você poderia encaixar isso em paisagem, Entendi. na paisagem. Mas às vezes é detalhezinho. Uma, uma vez eu vi uma foto de uma praia e a foto era cheia de gente na praia. Hum. Era em Natal essa praia. E o cara foi pintar o quadro e ele tirou todo mundo. E deixou só um cara andando de bicicleta. Quando você olhava, você falava assim, nossa, um lugar tão lindo e o cara Sozinho. sozinho andando de bicicleta. Você ficava olhando. Tipo assim, eu queria ser esse cara da bicicleta, sabe? Mas olha a sacada do pintor, né? De tirar a Tirar todo muvuca, tirar mundo. todo mundo, a paisagem grande e a bicicleta, o carinha na bicicleta lá na areia, assim, sabe? Lá no fundo. Então, eu acho que falta às vezes um pouco. Eu vejo que tem muito iniciante que quer reproduzir a foto perfeitamente. Eu acho que é menos reproduzir a foto perfeitamente e mais contar uma história. Ter É. um storytelling ali por trás, sabe? Acho que falta um pouco isso para quem tá começando, né? Eu acho que não, a história diz muito, né? Normalmente você faz uma paisagem e o cara fala assim, nossa, eu já parece que eu já vi essa paisagem, ou parece que a casa da minha avó traz a lembrança, né? Assim, Sim, é mais essa, a minha ideia seria essa, trazer a lembrança a um lugar bucólico, um lugar que traz alento ao coração, porque correria, trabalho, estudo, dificuldade a gente tem, e ali seria um escape, sim, seria um escape. exatamente. E, e até tem uma história que eu acho que eu já te contei já, que eu gosto de contar essa história, não contei ainda no podcast, do que o que vier. Pessoal, vocês aí que não sabem, vou contar um segredo agora, hein, ô Adriano, vê se você concorda comigo. É o que vem de quadro é a história. O que vem de quadro É a história. é a história. É isso, vai valorizar. Se você tiver uma história por trás, valoriza. Se não é só um Se quadro. não é só um quadro, se A não é só o história quadro. por trás. Às vezes eu penso nos meus alunos que eu dou aula de educação artística, mas por que que esse quadro é tão caro? Tão caro. Aí você vai ver, porque príncipe fulano de tal comprou, vendeu para duquesa de não sei da onde, ficou na casa do fulano, ciclano, beltrano. Hoje em dia tá na galeria, No no Museu museu, tal. Internacional do Paraná. Então, o que que é isso? É uma história, É uma história. A história acaba sendo né? mais Eu valioso do tenho, que o próprio artista ou a técnica ou tudo que ele é, usou. exatamente. É, E tem, às vezes você vê, mas isso aí qualquer um pinta, mas você tem que ver que tem toda uma história por trás, né? é igual o Picasso, né? O Picasso tem aquelas pinturas lá, o cubismo, né? Que ele inventou o cubismo junto com outro pintor e ele é muito mais conhecido do que o pintor porque ele fez um marketing maior. E lá aquelas pessoas tudo distorcida, aí tem a Guernica, aí tem aquele negócio que fala da guerra. Aí você vê aquilo dali passa mesmo. Eu sinto aquilo. E ele Sim. pintava super bem. Ele pintava o acadêmico, ele pintava o realista, e ele foi para aquele lado, e aquele lado ali foi onde que ele fez história e ele dividiu a história, né? Que ele criou um estilo Sim, próprio. sim. E tem até uma história que eu acho que eu já te contei, que eu fui na exposição de um amigo meu,
E aí chegou lá, e a hora que eu cheguei, ele tava conversando com a cliente, vendendo o quadro, porque era uma exposição que alguns artistas se reuniram para expor e vender os quadros, né? E aí ele tava conversando com uma mulher que estava interessada no quadro dele. E ela falou assim, me fale um pouco mais desse quadro. Ó, já até, né? Sabe, imagina uma pessoa bem chique, assim, né? Me diga um pouco mais desse quadro. E ele virou para ela e falou assim, olha, esse quadro aqui, um amigo meu foi para África. Era uma mulher negra com uma... não sei se ela tinha alguma coisa na cabeça, mas era uma mulher negra, e ela tava sorrindo, né? E era uma pintura feita com caneta Bic. E é uma moldura bonita, aquela quando você põe a moldura tipo caixa, que fica Sei. lá atrás e o vidro na frente, que valorizava, sabe? E aí ele falava assim, não, esse meu amigo, ele foi lá pra África, e aí ele tirou a foto, e ele tava mostrando as fotos pra mim, e quando eu olhei a foto, eu falei, nossa, essa mulher, ela tá sorrindo, mas o olhar dela é de tristeza. E eu pensei, eu falei assim pro meu amigo, eu preciso pintar essa mulher. Eu preciso registrar isso com a minha arte. Meu, quando ele terminou de falar, eu e a mulher tava quase chorando. A mulher, não, eu quero comprar. Quanto que era? Um quadrinho desse tamanho era tipo R$ 5.000. Não lembro se era isso, mas era mais ou menos isso. 3 a 5. Quadrinho desse tamanho assim, ó. Não, quero comprar, quero comprar, quero comprar. Eu falei, comprou. Ela saiu. Falei, pô, fulano, pô, sou seu aluno, mas você nunca me mostrou essas fotos, nunca falou dessa história, meu, que legal, por que você nunca falou? Não, rapaz, peguei isso aí no Google. Falei, pô, meu, mas você mentiu pra ela. Falei, meu, o que vende não é o quadro, é a história. Eu acho que ele fez errado De ter de ter mentido e mentido. tal. Hoje eu pego o lado bom dessa história e eu tento, sempre que eu vou fazer um quadro, pintar um quadro, eu crio uma história verdadeira para aquele quadro. Então eu peguei o lado bom, né? E o lado ruim, que é da mentira, eu descartei. Mas serviu de lição para mim, porque realmente, quando você vai vender um quadro e você tem uma história por trás do quadro, por exemplo, eu pintei uma mulher que era um fundo amarelo e eu pintei a mulher toda em azul, em tons de azul. Então a sombra era azul escuro e a luz era azul claro e um fundo amarelo com textura. E eu pintei num pedaço de papelão. Então eu conto a verdade, olha. Quando eu pintei esse quadro, quando a pessoa viu o quadro, a que comprou, falou, nossa, eu queria saber mais desse quadro. Eu falei, meu, esse quadro tem uma história legal. Um dia eu estava muito chateado nesse dia, e eu queria muito pintar, mas eu não tinha tela. Então eu cacei um pedaço de papelão e achei um pedaço de papelão mais durinho. E falei, meu, eu preciso pintar hoje, preciso pintar. Falei pra minha esposa, pros meus filhos, eu preciso pintar hoje. E eu não tinha nem cavalete, eu colei ele na parede. E aí eu pintei o quadro, né? Peguei a foto lá de uma mulher, pintei o quadro. E eu fui pintando sem tela, com um pincel bem ruinzinho, assim, com a tinta que eu achei lá. Não tinha muita cor de tinta. Só tinha aquela. Eu tinha mais cores, mas era a tinta que eu tinha mais. E eu fui pintando, fui pintando. E hoje. E aí tá aí esse quadro. Nem eu acredito. Às vezes eu olho e falo, nossa, fiz tanto com tão Com pouco. tão E às pouco. vezes a gente tem muito e não consegue. E o cara, nossa, meu, que legal, cara. Eu quero esse quadro. Comprou o E quadro. comprou o E quadro. comprou o quadro. Então você vê que eu não menti, mas tinha uma história por trás do quadro, né? Então isso aí é bem legal aí para quem tá começando, uma dica aí, né? Você tentar, às vezes você vai fazer uma paisagem, um peixe ali que você coloca de uma determinada forma, você já muda toda a história do quadro, né? É verdade. É verdade. Bom, Adriano, existe algum ritual ou rotina que você segue antes de pintar? Não, toda vez que eu vou pintar antes eu gosto de fazer isso aqui. Existe? Nossa, essa é uma pergunta difícil, hein? Não, eu não diria ritual, mas assim, igual você falou assim, de ter uma inspiração, de ter aquela vontade, Uhum. eu acho que fica melhor quando você tá com aquela inspiração, né? Ah, Eu com aquela inspiração, com aquela vontade de pintar, tal. Mas assim, um ritual. eu gosto de uma xicarazinha. Eu pego uma caf- xicarazinha de café e eu fico olhando para a tela em branco.
Ah, tá. Eu gosto, é um ritual que eu tenho aí. Eu fico me sentindo um artista. Cafezinho assim na mão, segurando os pincel e dando aquela namorada no quadro, sabe? Às vezes eu tô no meio da pintura. Às vezes eu faço no começo, às vezes eu faço no meio. Tô no meio da pintura. Aí eu afasto um pouco. Ah, tá, isso aí, de facilitar Aí, pra mas mim. eu gosto de pegar o café. Você gosta de pegar o café. Se você não pegar o café, você Não, não parece que não pintou. vai. Aí eu pego a xícara de café e fico lá namorando, pensando o que que eu vou, pra onde que eu vou. É assim, um ritual que eu tenho. É um ritual. É. Tem gente que gosta. Eu tenho um amigo meu que ele gosta de colocar a água da aquarela naquela caneca. Ele tem uma É. caneca lá que ele põe água na aquarela. E é o E é ritual o dele, ritual né? que tem que ser aquilo. Ah, sim, tinha umas coisas que, ó, eu ainda tenho ainda uns potinhos. Hoje é mais aqueles godezinho de forma de empada. Eu Uhum, uso aquilo, né? uhum. Só que eu tenho uns antigos. Aí eu sempre, tipo assim, não deixa de ser um ritual, né? Aí você fala assim, ah, não, eu tenho que fazer naqueles potinhos, porque senão vai dar azar. Sabe umas coisas É, tipo isso? azar eu nunca É, pensei. Mas eu não sei, eu não vou, não quero entrar no. Tem gente que tem esse que tem misticismo. misticismo. É. A minha questão não é nem o misticismo, é uma questão de bem-estar. 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 Eu Eu, gosto de por usar. exemplo, eu tenho um pincelzinho, eu tenho um pincel que eu gosto. Sabe aquele pincel? É que você usa sempre aquele Que eu pincel. gosto dele. Me dá um bem-estar. É, eu tenho um pouquinho dessas coisas. Eu tenho, tipo, eu tenho um avental Pintar, assim, um avental da loja Pintar, acho que na Aham. Rua Cotoxó. Eu comprei eu fiz um curso com o Alexandre Hyde, foi um grande cara da paisagem, 2007 e 2010. Aí nessa loja Pintar eu Foi um cara não que ele comprei. não morreu, mano. Não, eu digo assim, é Eu porque tô tem gente brincando que é com você. importante pra gente e continua sendo, né? Ah, sim, entendi. Ele é uma pessoa que eu aprendi com ele, fiquei alguns meses lá em 2007, 2010, mas depois fazia muita releitura dos trabalhos dele. Releitura de trabalho assim, mais de revista, que Uhum, ele dava direito autoral. Aí eu aprendi muito com ele, aprendi bastante com ele. Aí voltando pro ritual, né? uhum. Aí esse avental que eu comprei da Pintar, porque foi o primeiro avental que eu me senti pintor. Que era naquela época que eu Ah, chegava de sexta-feira e virava a noite pintando. entendi, Aí, quando eu vestia aquele avental, eu era o pintor. Então, eu entendi. acredito que Tem, até hoje eu tenho esse avental. Aí tem dia que eu faço, não, eu vou vestir esse avental para fazer tal pintura porque vai, assim, vai me trazer boas energias, né? né? Tipo Mas isso. tem. Pô, legal, bacana. Pegando o gancho que você falou do Alexandre Heider, quais são as suas principais influências no seu estilo hoje? No meu estilo hoje é a pintura paisagista. Eu acredito o seguinte: antigamente eu queria fazer uma pintura bem realista, bonitinha. Aí hoje, para mim, uma pintura mais impressionista me agrada mais. Tá. Aí eu falei do Alexandre Heider, aí tem o Luiz Pinto, que foi o professor dele também. E tinha uma pintora que ela era de Votorantim. Ela foi conhecida como a Monet brasileira. É Raquel Taraborelli. Ela até faleceu. Ela comprou lá uma casa, como se fosse um sítio, tudo muito parecido com Monet, com aquele riozinho, tudo. Aí ela tem uma pintura muito mais solta do que o Luiz Pinto Alexandre Heider. Eu tinha, assim, a minha pintura, eu tento ir para esse meio que impressionismo, de uma pintura mais solta, Entendi. menos fotográfica, mais assim, mostrando as marcas do pincel. Essa é uma vontade que eu tenho. Eu, assim, tá caminhando. Só que eu acredito que isso aí é uma evolução. Você vai indo por impressionismo conforme você vai pintando mais, ficando mais velho. Legal. É uma grande diferença para mim é isso, a pintura impressionista. Eu acho muito bacana. Pô, que legal. Adriano, você prefere trabalhar. Qual o material que você mais trabalha hoje? É o óleo? É o óleo. Para mim pintar, para mim é o óleo. Só que devido às aulas e tal, aí hoje eu tô me aventurando bastante em aquarela, o desenho que é essencial, você tá assim uma estrutura, corpo humano, anatomia, é essencial. Mas assim, a técnica que eu sempre gostei mais foi a óleo, que eu me identifico mais é a pintura a óleo, que eu me Entendi. sinto mais seguro, que eu me Tá, sinto mais seguro, legal. que é completamente ao contrário da aquarela, né? Você O meu pega a único pintura a problema com o óleo é óleo. que eu acho que dá. Não sei. Eu tô acostumado que a aquarela é um godezinho, um pincel, uma água que você leva, qualquer lugar você arruma um pouquinho de água e um pedaço de papel, né? Um caderninho.
Eu não sei, eu tenho a impressão que o óleo, você precisa do óleo, da terebentina, do óleo da terebentina, o que limpa o pincel, O solvente, 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 a tela, a- os os panos, panos, as tintas, os as pincel. tintas, os pincéis. Outra coisa, 2 pincéis você pinta aquarela. Porque você bate na água, tá limpo. A óleo não, você tem que ir trocando de Vai trocando de pincel, porque pincel, você é só vai isso lavar mesmo. depois, né? Só Que vai você lavar termina. depois. Eu não Aí sei, esse é um problema da pintura a óleo, é isso. Aí você fica assim, nossa, eu vou ter que arrumar tudo é, para lembra pintar. quando a gente foi no Horto, né? Que eu fui com um caderno e um cavaletinho desmontável, 2 pincel, e você foi com maleta, com um monte de Um monte coisa. de No tralha. Horto, não. No No Ibirapuera. No Ibirapuera, é. E Ibirapuera. até pra andar a gente tinha que ajudar você, né? Porque É, era maleta maleta, um monte de e coisa. eu não sei, eu gosto da óleo, mas eu tenho esse negócio com. Então, Esse me distancia do óleo, viu? e isso é um negócio que é difícil. A aquarela é mais fácil o desenho. Aí, por exemplo, se você não tem um lugar próprio de você pintar, que sempre fica ali, tudo do jeito que você pintou, no outro dia você vai lá, pega e repinta de novo, vai pegar. Você precisa preparar o lugar e depois despreparar. Casa pequena, lugar, espaço pequeno. Aí você pensa, "Ai, eu tenho que montar tudo. Aí depois eu tenho que desmontar tudo. Só isso aí já, Já você já desanima. Não, desanima. já desanima. Já desanima. E isso É, é complicado no não, óleo, com isso aí me certeza. distancia do óleo. Vou te falar. Às vezes eu penso em voltar, mas só de pensar em ter tudo aquele monte de coisa. As minhas coisas de aquarela eu levo na mochila. Se você mexer na minha mochila ali agora, tá Sempre minhas coisas tem. de aquarela. Adriano, como você lida com críticas e com períodos de bloqueio criativo? Você passa por isso? Passo, com certeza. É, Porque o artista, hoje eu não passo mais por isso, né? Muito difícil, não falo que eu não passo, mas é muito difícil. O negócio de bloqueio criativo não tem acontecido mais. Mas eu já sofri demais com isso aí. de você que quer muito pintar e E não vai, ficar não travado, consegue. é. Eu já tive muito problema. Nesse período que eu estava em casa, aí eu me propunha a pintar. Aí ficava naquela, vou pintar, vou pintar. E fica naquela, aí você vai escolher tema. Aí fica isso, procura e não vai. E parece que não vem aquele ânimo de começar, de fazer. Eu acho que todo mundo deve ter esses bloqueios, né? Esse bloqueio, né, bloqueio criativo. Aí você comentou de crítica também, né? No começo eu era muito, assim, eu não vou dizer que hoje eu não seja sensível à crítica, porque eu acho que a gente acaba, parece que o nosso trabalho é uma parte da gente. Acaba sendo. Aí quando alguém faz uma crítica é como se a pessoa tivesse, né, sei lá, Te te agredindo, certo? agredindo de certa forma. Sim. Só que você acaba. No começo parece que você tem uma vaidade maior, talvez. Aí depois de um tempo você vai perdendo aquilo e você aceita, de certa forma. Você fala assim: onde eu posso melhorar? E às vezes até você pede dicas para outros pintores, para outras pessoas, ou ver onde você pode melhorar. Eu acho que você vai a ser trabalhado. É uma coisa a ser trabalhada, né? Sim. Trabalhar a crítica, poder entender a crítica com bons olhos de alguma forma. Eu acho que conforme mais o artista evolui tecnicamente, profissionalmente, menos ele dá importância para crítica. A impressão que eu tenho. Eu também, eu acredito que é isso Ele mesmo. cada vez menos ele vai. Quanto mais ele vai ficando. É igual. Quando eu namorava, cara, vou fazer uma ilustração aqui agora, tá? Quando eu namorava com a minha esposa, que a gente não tinha ainda passado por tudo que a gente passou, eu tinha muitos ciúmes dela. Hum, Muito, muito. Hoje eu tenho ainda, mas eu tinha muito. Conforme a gente foi passando por dificuldades juntos e vencendo, conquistando coisas juntos, e eu fui ficando mais seguro. Quanto mais seguro, menos ciúmes. hum. Eu acho que na arte, essa questão da crítica, quanto mais seguro, menos você se importa. Sabe? É Eu acho que é verdade. meio que igual eu tô dando o exemplo do casamento, né? Quanto mais você vai criando aquele elo, aquele laço, e mais ele vai se fortalecendo, menos ciúmes. Menos E ciúmes. o desenho, eu tenho a impressão que é por aí. Quanto mais você vai melhorando a sua técnica e você vai se firmando profissionalmente, menos você vai dando importância para as críticas. E E tem, mais você vai sabendo filtrar também, e né? também tem crítica que às vezes é de maldade, É, tem crítica que é para te melhorar, e tem sim, crítica que é de maldade, que a sim. pessoa às vezes nem sabe o que ela tá falando, mas ela quer de alguma forma
criticar, você tem que sentir isso aí também, né? Tem que sentir. E teve algum momento que você pensou em desistir? Ah, bastante, E o que bastante. motivou você a continuar? Ó, eu lembro que, assim, a minha mãe foi sempre uma pessoa que sempre me apoiou. Meu irmão também me apoiava, minha mãe apoiava muito, tipo assim, tudo que eu fazia estava ótimo, lindo, maravilhoso. E na hora que eu comecei a mesmo a viver de arte, dar aula, ir para feira, voltar, aí eu lembro que o Cícero ele já sabia que tipo de pintura vendia, que era o rapaz da feira, né? Ah, Aí uma árvore florida amarela, vermelha, vendia. E eu já não tinha aquela, assim, aquela malícia. Meu trabalho não era o melhor. O trabalho dele era comercial. Já era direcionado, que era um trabalho que chamava atenção. E o meu não. Aí ele vendia alguma coisa, eu não conseguia vender. Aí chegava em casa meu pai e minha mãe, e conseguiu vender? A outra semana, eu não. E eu conseguiu. Eu lembro que uma vez eu tava assim, quase assim, eu tava até felizinho. Aí minha mãe me ligou, quase que chorando. Meu filho, pelo amor de Deus, larga esse negócio de arte. Eu tive um sonho aqui, sabe esse tipo de aham, conversa? sei, sei. Aí foi um dos momentos. Mas sempre a gente acaba, hoje menos, mas sempre a gente acaba, não, vou desistir, não dá certo. Aí você vê na parte financeira. Eu já guardei minhas coisas de. Eu já guardei minhas coisas de desenho várias vezes. Aí passa um tempinho eu volto. Não é Não, tem, fácil. tem, tem, tem. E aí você tem que. Na verdade, eu brinco, ou falo sério, né? Porque eu já me fiz essa pergunta. Tô perguntando pra você que eu já me perguntei. Às vezes que eu quis parar, o que fez eu voltar? E a impressão que eu tenho, parte pessoal minha, era como se lá no fundo eu não tivesse outra opção. Hum, É o sentimento que eu tenho, tá? Certo? Mas é lógico que você tem outra opção. Aí eu falo, é porque você não pinta. Você hum. pintar, você ia ver que não tem. Você é aquilo, parece que até o final da minha vida é uma coisa assim, que não é meio que, parece que não é você que Não é você que escolhe. escolhe. Parece que é aquilo que te escolhe, de certa Isso, parece que forma. você foi escolhido. E aí quando você é escolhido, você não consegue. Você tenta e, e não vai. Você sempre acaba voltando. Isso aí é uma parte. Agora, lógico, aí a pessoa pode escolher se isso profissional ou não, né? A pessoa pode ter ali uma profissão e, e ali levar aquilo como o pessoal fala muito, levar aquilo como um hobby, aí tudo bem. Mas você parar, deixar de pintar é possível. Eu também, eu acredito que sim. Hoje eu não pinto a mesma quantidade que pintava antes. Sim. Mas assim, a gente pinta muito, ajuda muito o aluno, tá resolvendo muito problema de aluno. Aí tem hora que eu meio que me satisfaço do trabalho dos alunos, sabe? Uhum. Legal. E acaba meio que você direciona eles de certa forma, Sim. porque você traz alguns temas que tem a ver com você e eles acabam gostando, né? Porque é mais cômodo para você trazer ele Sim. para um tema que você tem mais aptidão, mais facilidade, e nessa você acaba meio que. Isso é até uma dica, né, para quem tá começando, você que tá começando a pintar agora, procure um professor que tem o mesmo estilo que onde você quer chegar, né? É, Porque já aconteceu muito comigo isso, de eu fazer aula com um desenhista, eu com um ilustrador que não tem nada a não ver tem com nada a meu, ver com com o o que que eu, você quer. aí. Adriano, agora nós estamos caminhando para a parte final do nosso podcast. Estou gostando muito da conversa. Se deixasse, ficava aqui mais algumas horas. Mas caminhando para a parte final, Adriano, qual dica você dá aí para a pessoa que jovem que começou a pintar agora, já fez ou não o primeiro curso ali de desenho, de pintura, quer ser um pintor? O que você pode falar para ele cortar caminho aí, para ele não passar de repente por todas as dificuldades que você passou? Por exemplo, quando você arruma um professor, vai ter caminhos que o professor já passou, ele vai fazer você cortar. De certa forma, ele vai te direcionar. Somente no início. A dica seria essa, né? Arrumar um bom professor, como você comentou, de ter um professor que tenha um estilo que seja o que você quer, né? É igual quando você trabalha numa empresa, aí você vê lá o que o seu chefe faz. Fala, será que daqui a 5, 10 anos eu vou querer estar fazendo aquilo que ele fazia? Acho que esse é o primeiro. Você tem que achar legal o trabalho do professor e se identificar.
Aí você praticar sempre, não pintar não só desenhar só na escola, só na aula, que é isso que muita gente faz, né? Praticar em casa, repetir em casa, tá sempre treinando. E o Bacana. estudo é primordial, né? Adriano, que pena que nosso papo acabou. Espero que você tenha Não, eu gostado. gostei. Adriano, quem quiser te achar, Então, ó, quem quiser me achar, se procurar no Google como J. Adriano Artista Plástico ou J. Adriano Artes, vai aparecer lá todos os links. Aí tem um canal no YouTube que tem algumas dicas, algumas aulas também. E no Instagram, se for J. Adriano underline Santos, aí já aparece no Instagram. legal, bacana. Se despede aí do pessoal, deixa aí um recado aí para quem de repente você quiser. E, o microfone é teu. Eu agradeço aqui ao Sandro, Gargamel Produções, né, pela oportunidade, os patrocinadores que o Sandro comentou também, todos eles não seria possível sem eles, né? E é isso aí, vamos lutar pela arte, lutar pelo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, como a gente falou também, é como se fizesse parte da gente, né? Então eu acredito que fazendo parte da gente é um trabalho mais sincero, vai ser fica mais fácil se identificar com o trabalho, porque faz parte da gente. A gente não está tentando fazer uma coisa, né, que não é parte de nós. Perfeito. Adriano, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, duobit.com, né? Uma empresa que fornece material de maker e robótica para pessoas físicas e para colégios. Duobit.com tem aí o QR Code aí para você estar conhecendo mais do trabalho dessa empresa muito profissional que dá uma assistência muito boa. Também quero agradecer também o estúdio de tatuagem Fernandinho Tatus, né? Que é um estúdio aqui da Zona Norte de São Paulo, capital. É você que tem vontade de estar fazendo uma tatuagem e quer um lugar sério, responsável, um lugar que vai te tratar bem e também desenha bem, né? Um aluno de desenho meu. Você pode confiar aí no Fernandinho Tatus, estúdio de tatuagem ali no Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo. Também, para finalizar, quero agradecer também o Colégio Edificando Gerações, que é um colégio com uma cosmovisão cristã. Colégio do quarto ano do ensino fundamental 1 até o nono ano do ensino fundamental 2. Esse colégio é um colégio cristão, onde você lá, o sistema de ensino Mackenzie, né, que é um sistema renomado aí de ensino do Mackenzie, e também parceria com o Google, um colégio muito legal, muito bacana, super recomendo, meus filhos amam. Aqui na Zona Norte de São Paulo, ali região do Tremembé, do Mandaqui, é um colégio muito legal, muito bacana. Você que estiver assistindo aí que tá de repente mora aqui na Zona Norte, super recomendo o Colégio Edificando Gerações. Muito obrigado, Adriano, muito obrigado, pessoal. Você que ficou assistindo até agora, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se você gostou, deixa no comentário. Se você está curtindo os podcasts aqui do canal Missão Desenho, não esquece de ativar o sininho para estar recebendo as notificações, ativar o sininho, curtir, deixa seu comentário, sua pergunta. Um grande abraço, tchau. Falou, tchau, tchau.